Agora deu 6 em ponto. Deixa eu falar com o pessoal. Bonitinho, Eduardo ali. Então tá bom, gente. Eduarda e todo mundo, Maria Júlia e todos os outros que forem chegando, e a Júlia e a Emanuele que estão aqui na sala também. Leiam aí, quem já não leu, né? Tem gente que já se adiantou e leu, o capítulo 4 da terceira parte do livro, que se chama O Último Ato, que é o capítulo mais. É o capítulo mais importante, o capítulo que vem depois também. Né? Os 3 últimos capítulos são os mais importantes da narrativa. Tá? E daí, logo às 6h30, lá pelas 6h25, eu volto na sala e a gente conversa sobre eles, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, até daqui a uns 25 minutinhos, e a gente já se vê. Tchau, pessoal, até daqui a pouco. Eu vou fechar a câmera aqui e até daqui a pouco.
Boa noite, pessoal. Leram já o capítulo todo? O último ato. Uhum. Bom, lembrando que a gente estava lá no meio do casamento, né, da Letícia com o pastor Glauber, aquela farsa toda, ela meio enojada, e de repente virou aquele fuzuê todo a cerimônia, porque meu Deus do céu, como é que é o nome? A Silvana saiu, daí de repente ela, né, sumiu lá para dentro, começou a exibir toda a cena do pastor Josenildo com a Mariana, e daí ficou aquela coisa toda lá, todo mundo saindo correndo para lá, que Deus nos acuda. E no fim fecha-se a porta com um estrondo e é o Saulo, né? E daí, como vocês viram aqui agora, o Saulo na verdade não era quem ele parecia ser, né, gente? Eu quando li a primeira vez também eu gostei do Saulo quando ele me foi apresentado, né? Achei ele muito legal, muito bacana. Falei, nossa, que legal. É diferente da família, um cara que gosta de ler, gosta de filosofia. Mas a gente vai ver que ele se encaminhou para um lado de umas filosofias meio erradas, né? E daí ele vai lá, faz todo um teatro, né? Bate palmas. E daí começa a desmascarar tudo, né? Começa a falar sobre tudo. Deixa eu ver, tá ele, tá um amigo dele, que é o Diego, que é citado lá atrás. O Diego fica vigiando a porta da igreja, enquanto o Saulo começa a conduzir a coisa toda lá. E daí ele manda todo mundo tirar a roupa, começa a dar tiro pra cima, o amigo dele tá armado com uma besta, um punhal e uma .40, ele também tá com uma .40. E daí começa a tirar tudo, ele começa a fazer todo o discurso, né? Começa a desmascarar tudo, daí ele fala que já tinha descoberto tudo que o pai estava fazendo, toda a sujeira em que o Josenildo estava envolvido. E daí esse é o capítulo mais pesado, assim, da narrativa, né? Se fosse um conto, seria o ápice da narrativa, seria isso aí. E daí, acho que o narrador começa a falar, né? Que fazia 2 anos, né, que ele tinha descoberto as sujeiras lá envolvendo a igreja igreja do Dia do Juízo, que não era originalmente uma igreja, vamos dizer assim, corrupta, mas se corrompeu porque se envolveu com uma seita aí, né? Mas o que acontece? O Diego mata a primeira pessoa, né, o sujeito que sai correndo, então ele deixa todo mundo sair, menos o Glauber, o Josenildo e a Lindalva. Os 3 que eram os alvos dele ali. Então sai todo mundo correndo pelado. O que saiu correndo na frente, o Diego meteu um tiro, morreu depois, né? Ficou o cadáver ali sangrando. E o que era? O Saulo, fazia um tempo, estava envolvido com um pessoal que era meio do mal também, que era uma seita chamada Os Puros. Então eles se achavam puros, se achavam acima dos outros, né? A alta soberba aí. Essa seita, os puros, gente, tem muitas seitas desse tipo, tá? Aqui no Brasil nós temos uma chamada Nova Resistência. É um pessoalzinho bem perigoso, que está inclusive por trás desses atentados em escolas que está tendo aí faz algum tempo aqui no Brasil. Teve vários em abril e teve outro agora essa semana passada. Eu não sei se essa semana agora, né? Eu não sei se o dessa semana agora, se ele tem a ver com o pessoal da Nova Resistência ou não, né? Mas os de abril todos tiveram. Inclusive vários membros foram presos, só que a imprensa não fez muito barulho a respeito, porque a polícia fez operação sigilosa para não causar pânico, né? Então são os caras que acham que o Ocidente está decadente, que eles querem lutar contra a decadência do Ocidente, tudo, só que a partir de uma moral totalmente pervertida, né? Baseado principalmente no René Guénon e no Dugin,
São dois, o Guénon já falecido, né, um filósofo antigo, e o Dugin é um filósofo atual, né, do eurasianismo, lá da Rússia. E eles fazem isso mesmo, eles fazem esses atentados coordenados, né, eles têm membros aí tudo. E então eles se encontram na Deep Web, eles têm seus encontros, tudo, e eles planejam atentados, que é exatamente o que esses caras faziam aqui. E esse livro de 2020, ele é baseado num atentado que aconteceu em 2019 numa escola. Né? Por isso que eu mandei aquele linkzinho para vocês, em Suzano, mas isso já vinha acontecendo faz um bom tempo, tá? Desde 2011 eu lembro que aqui no Brasil começou a ter esses atentados. O atentado de Suzano é essa coisa, vai lá, geralmente eles agem de dupla, 2 em 2, eles matam muitas pessoas, depois se matam. E geralmente fazem isso baseado vamos dizer, os mestres deles são os assassinos de Columbine nos Estados Unidos, né, que são aqueles 2 garotos que mataram um monte de gente na escola e depois se mataram. Tá? Então ele vai falando. Então é isso. E daí o que ele tinha descoberto? Ele tinha descoberto que a igreja do juízo estava corrompida fazia muito tempo. E daí ele vai explicar a origem da corrupção da igreja do dia do juízo. O que eles faziam? Eles faziam os processos de cura milagrosa, que não era cura coisa nenhuma, em que os homens estupravam mulheres, né? E isso foi baseado num velho hippie hindu-americano e tudo, que aqui chama Richard, mestre Richard, né? Mas que originalmente o cara em que o Fábio se baseou chama Osho, que é um americano hindu-americano também, que acho que foi expulso dos Estados Unidos, não pode mais pisar lá. Não, acho que ele foi expulso da Índia, coisa assim, não pode mais pisar na Índia, por corrupção mesmo do hinduísmo. E ele fazia essas coisas, eles faziam coisas de transes místicos, né, místico entre aspas, transes coletivos, a mulherada ficava gritando, ele tinha 15, 20, 30 esposas. E daí, nas décadas de 70, 80, surgiram várias dessas seitas, inclusive os caras faziam suicídio coletivo. Só que antes do pessoal se suicidar, todo mundo transferia todos os bens para a conta do cara, para o sujeito, para o nome do sujeito. Então tinha muito desses gurus de Araque, desses gurus falsos, cujo objetivo era enriquecer e psicopatas, aí ficar estuprando mulher. Então, esse cara, esse guru Richard, aqui no caso, ele veio meio que fazer isso de brincadeira e depois foi levando a brincadeira a sério e foi meio que vendendo essa ideia para outras pessoas, algumas igrejas, algumas empresas, aqui ó, coaches e tudo. Então foi vendendo. E a Igreja do Juízo, que é essa do pastor Josenildo e do Glauber, foi uma delas. Né? E por isso que lá no início da narrativa, o Josenildo foi criado, apesar de ter sido criado com muita brutalidade, ele foi criado dentro da retidão, né? Dentro do que é certo e do que é errado. Por isso que ele ficou meio assim, não tinha certeza do que estava fazendo. Só que a Lindalva, né, que era interesseira, que era meio gananciosa, ela falou, não, isso aí é coisa de Deus. Se o bispo falou que é coisa de Deus, então vai, porque está no caminho certo. E ele foi, se envolveu com toda essa sujeirada, né, arrancando dinheiro, porque parece que eles tiravam dinheiro das mulheres que eles estupravam, né? Então fazia todo um ritual, com música, com dança, com isso, com aquilo, e estuprava, e elas saíam de lá sentindo que estavam curadas. Então era uma charlatanice com um crime mais horrendo possível. E daí ele até cita, né? Você já ouviu falar do João de Deus? João de Deus, inclusive, é um pervertido aí que está envolvido com estupro, com um monte de coisa, né? Um guru brasileiro aí. E daí ele vai falar do envolvimento da Mariana. Mariana era do grupo dos puros, e os puros, né? Ele também é baseado numa seita do século São Francisco de Assis, século XIII, na Idade Média, que eram os cristãos que saíram da igreja, né, porque eles achavam que a igreja estava corrompida e que eles eram melhores que os outros. Então eles chamaram de cátaros, né, os cátaros ou albigenenses. E os cátaros achavam que eles eram puros, então eles abdicavam da vida sexual, abdicavam dos prazeres terrenos, não comiam direito. Eles tinham uma sese muito grande. Mas eles eram malucos, eles julgavam que todo mundo estava errado e eles saíam passando de cidade em cidade. Quem não se convertia, vamos dizer, à seita deles, quem não aceitava o que eles tinham para dizer, eles saíam matando. Então
Então eles invadiam conventos, matavam padres, matavam freiras, matavam fiéis, matavam um monte de gente. E o Papa mesmo teve que mover exércitos para derrotar esses caras, né? Então exércitos ligados a eles tiveram que sair para derrotar os cátaros porque eles eram violentíssimos. Tá? Eles cometiam os atentados, isso na Idade Média. Aí, mais ou menos como esses caras fazem hoje, só que eles fazem de maneira coordenada e secreta. Bom, e a Mariana está envolvida com esse pessoal aí dos puros, né? Se apaixonou pelo Saulo, o Saulo não estava nem aí para ela, né? Ele estava usando ela. O Saulo é o típico psicopata, ele não está nem aí, ele não se envolve emocionalmente com a situação, ele só acha que ele vai ganhar a santidade, a pureza, fazendo tudo isso, né? Matando o pai. O grande objetivo da vida dele era matar o pai, matar a mãe, depois se matar e ascender, né, a um grau assim de santidade que ele achava que ele ia ascender. Enfim, a Mariana estava metida nessa coisa lá tudo, né? Ela engravidou do Josenildo, aí ela quis abortar e o Saulo falou para ela, não aborta não, fica com a barriga que vai ser uma moeda de troca, assim. Ele é extremamente frio, né? Ele não estava nem aí para a vida dela, para a vida da criança, ele só estava, fala assim, a Mariana veio ao calhar, ele era um instrumento que ele estava usando. E tanto que ele descobriu um plano que o Josenildo armou, daí você vai ver a sujeira no coração do Josenildo também, né? Para que ela fosse morta, porque ele ia casar a filha, ia ficar rico, ia mudar para Campinas, só que tinha aquele incômodo daquela menina grávida, né, que ia atrapalhar a vida dele. O que ele falou? Ele contratou uma gangue lá, uns caras, para matar ela, né, os matadores de aluguel. O Saulo ficou sabendo, mas ele era tão frio, tão insensível, que ele falou assim, ele nem lembrou de falar para ela que ela estava correndo risco de vida, ela foi morta. Ele ainda colocou, né, ele na frieza, nesse calculismo dele, ele ainda deixou ela morrer, descobriu onde ela estava, né, ela morreu envenenada, ligou para a polícia, denunciou, falou onde é que o cadáver ia estar, para eles já irem atrás do pai dele, né, mas ele não, o objetivo era que o pai não fosse nem ser encontrado vivo. Daí cometeu o atentado na igreja, estava lá, pegou um machado, começou a destrinchar lá o Glauber como se fosse um porco, né? A hora que ele viu que estava desmaiado, ele parou de dar machadada no Glauber. E quando ele ia atirar na cabeça, não sei se do pai da mãe, deixa eu ver aqui, né? Teve um estrondo, né? Já tinha polícia, ambulância, todo mundo lá fora. Ele levou um tiro, né? Caiu morto ali. E daí acaba esse capítulo e vai ficar 2 capítulos para terminar o livro. Daí vai explicar outras coisas que ainda não foram explicadas aqui, né? Quem salvou, o que aconteceu, tudo mais. Então, o que a gente vê aqui? Isso que estava incomodando o Saulo desde o começo, o Saulo não, o Josenildo desde o começo, que ia comendo a saúde dele aos poucos, era ele saber que ele estava fazendo coisa errada e mesmo assim ele fazer. Ele tinha consciência de que ele estava fazendo coisa errada. Ainda tem a questão da menina que ele engravidou. Então, o Josenildo ele se corrompeu completamente, né? Porque mas lembre-se que tem o nome Milagre, né? Vai ter um milagre ainda que a gente vai ver qual que é. A Lindalva era totalmente corrupta, assim, tinha uma alma totalmente corrompida, né? O Glauber era outro que era nojento, velho, parado, tudo mais. E tem o Josenildo ali que tinha um pinguinho de consciência ainda do que é certo e o que era errado, mas tanto ele se corrompeu, tanto ele corrompeu a própria consciência que ele mandou matar a menina, né? E o filho, o próprio filho, né? Ele não mandou só matar a amante que estava incomodando, ele mandou matar a amante e o filho que estava na barriga dela, que era dele. Então, assim, era um cara que se entregou totalmente ao mal, né? Ao mal mesmo. Então a gente está vendo aqui que é uma história que vai encaminhando para trevas, 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 mas vai ter uma luz no finalzinho, tá? E daí, inclusive, eu vou pedir para vocês lerem para daqui a 2 semanas, né? Que semana que vem a gente não tem encontro, daí a gente conversar a respeito, porque daí eu queria ler uns contos do Fábio também no final dos últimos encontros e ter um encontro que a gente fosse falar com ele, né? Daí vocês poderiam fazer perguntas para ele, trazer perguntas por escrito também, do jeito que vocês achassem melhor. Mas é isso, gente. A gente está vendo, então, né, esse processo, né? Um sujeito que foi se corrompendo, uma mulher que já tinha muito ódio, muita mágoa da vida, muita inveja, né? Que já tinha uma alma um coração muito ali estragado e que deixou se estragar mais. O Josenildo se deixou corromper, se deixou estragar, assim, pra caramba, né?
E o Saulo, e ele tem todo o jeito de ser psicopata. Aí o psicopata é uma outra situação, uma outra discussão, porque ele não tem cura, a psicopatia. Né? É uma coisa que... Mas ele teve gatilhos aí que, vamos dizer assim, incentivaram mais ainda a maldade dele. Né? O psicopata, ele não tem empatia por nada, ele não tem misericórdia, ele não sente a dor do outro, ele tá pouco se danando. Tanto que ele não sentiu a dor da Mariana, ele só usou a Mariana como algo. Assim como ele usou a irmã dele, né, a Lindalva, como algo, como um instrumento para atingir o objetivo. Por que, que ele usou a Silvana? Porque a Silvana era a única que tinha acesso à chave da sala de som, onde ele ia poder usar para projetar a sujeirada lá do pastor e tudo. Então foi isso. Aí ele desmascarou um monte de mulher que era estuprada ali e nem tinha noção do que estava acontecendo, né? Aquela pornografia toda que acontecia, aquela sujeirada toda. E só que ele fez isso não no desejo de fazer justiça. Se ele der fazer justiça, ele só tinha denunciado as coisas e ficado na dele. Mas não, ele fez, ele armou e manipulou a irmã, né? Manipulou um monte de gente, manipulou uma menina que depois foi assassinada com o neném na barriga e ele estava pouco se lixando, porque ele queria só matar o pai, porque ele achava que ele ia atingir um grau de santidade. Quer dizer, é só gente muito desequilibrada. Tá? Mas é uma história muito bem contada e tem muita coisa ali que ensina muita coisa da vida pra gente aqui. Quero saber agora de vocês o que vocês acharam, né? Se tem alguém ainda que gosta do Saulo. Eu sabia agora as percepções de vocês. Vocês gostaram, vocês não gostaram, vocês estão meio chocados. Né? Mas ainda tem, lembre-se que ainda tem 2 capítulos e tem coisas boas que vão acontecer aí, por incrível que pareça. O encanto pelo Saulo foi embora. Eu compreendo que ele passou muitas coisas, mas fazer um atentado é louco. Não só um atentado, né? Ele manipulou um monte de gente, né? Deixou uma menina grávida morrer junto com o neném na barriga, enfim. Se ele utilizou seu trauma. Ele foi totalmente insensível, os outros... Então, porque o comportamento do Saulo não é, por exemplo, o comportamento igual do Josenildo, que sabe que está fazendo a coisa errada e tem problemas de consciência. Não. O Saulo não tem problema nenhum de consciência, porque isso é o comportamento do psicopata. O psicopata ele tem ausência completa de empatia. É isso. E é muito triste porque não é uma doença assim que tenha cura. É uma condição meio perversa. Não imaginei que ele seria capaz de tanta maldade. Ele sempre esquisito, vivia metido no quarto, sendo mais quieto. Uhum. Então, e o comportamento do Saulo é esse comportamento desses meninos que cometem esses atentados em escolas e tudo mais, né? Pessoas, assim, o que acontece? Esses sujeitos, se a gente for pegar esse movimento dos puros, né, e o Nova Resistência e vários outros que tem por aí, aqueles 2 meninos dos Estados Unidos, eles eram do grupo neonazista, né, os de Columbine. E o Nova Resistência, ele tem muito aspecto de neonazismo também. Utiliza de pessoas que já são desequilibradas e que têm fragilidades emocionais e que são meio desequilibrados mesmo emocionalmente, psicologicamente, e utiliza esses caras, estou falando dos chefes, né, para que eles façam as coisas. O Saulo, ele era um instrumento de outra pessoa e usando outras pessoas. Mas não que fosse o Saulo, mas fiquei chocado com o jeito que ele lidou tudo. Toda a frieza dele, não só ele, como boa parte dos personagens. Nós vamos ter algum refresquinho agora nos últimos capítulos, tá? Mas o Saulo morreu também, né? Já mostraria. Então, a hora que ele ia matar o... Acho que ele ia matar o Glauber primeiro, né? Só que daí ele tomou um tiro e morreu. Aí depois a gente vai ver de onde que veio esse tiro. Mais alguém vai falar mais alguma coisa? Apesar dessa tristeza toda, dessa crueza toda, vocês gostaram do desenvolvimento da narrativa? É uma narrativa que prende a gente. Pelo menos ela me prendeu bastante quando eu li. Deixa eu ver se tem mais comentários aí. Mas a atitude do Josenildo também é horrorosa, porque ele matou o próprio filho dentro da barriga, envenenado junto com a mãe.
É bem interessante e cativante de ler. Sim, sim. Bom, então, o que eu queria combinar com vocês, para a gente poder ler uns contos do Fábio, que são muito legais também. É mais pesado que Vidas Secas. Sim, Vidas Secas é outra pegada, mas está me prendendo. Então, para vocês não ficarem morrendo de curiosidade, e porque falta bem pouquinho mesmo, eu queria ler os contos, falta o quê? 119 até 131, né? Falta 20, 10, né? 10 11, 12 páginas. Na semana que vem não tem encontro, mas tem no dia 9 de novembro. Então, no dia 9, pode trazer lido já capítulo 5, que chama Um Erro e um Herói, que é minúsculo, e a conclusão. E daí vai mostrar o que aconteceu com cada um deles, né, dos que sobreviveram. Então, vamos ver o que aconteceu com o Josenildo, com a Lindalva, o Saulo, a gente não morreu, né, com a Silvana, a Letícia, vai mostrar o destino de cada um deles ali. Né. Okay. Porque semana que vem é feriado. É dia 2 de novembro. Quinta e sexta. É feriadão. É finados e daí sexta é emenda de feriado. Semana que vem só tem aula segunda, terça e quarta. E daí no dia 9 você já traz o restinho do livro lido. Daí eu trago algum conto para ser lido no dia, um ou dois, que são bem legais. Daí para um outro encontro a gente pode até combinar, se o Fábio tiver tempo, né, se ele tiver disponibilidade, para a gente conversar com ele, para ele falar um pouquinho sobre o livro para vocês. Tá certo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer ter alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Sim ou não? Bom, o João Gabriel eu sei que já terminou de ler semana passada, né, João? Leu o resto do livro. Falou sem dúvidas. Ok. João, você gostou do final? Não precisa contar, mas só diz se você gostou ou não do final do livro. João Gabriel. Gostou, né? Beleza. Aí a gente vai ver qual é o milagre, né? Que acontece no final. Mas beleza, gente. Então, eu agradeço muito a participação de vocês hoje, a presença, tá bom? E a gente se vê daqui a 2 semanas já com o livro terminado de ler, para a gente comentar só no dia e depois ler, ou ler antes, né? Um conto do Fábio, um ou dois. Que o Fábio tem contos muito legais, tá bom? E beleza. Boa noite, bom descanso ou bons estudos para quem tiver que estudar ainda, para alguma prova, para alguma coisa. E a gente se vê lá no IF por esses dias, tá bom? Obrigado, gente. Até mais.